Rei Salomão, as consequências destruidoras da quebra da aliança. Essa é a série que temos feito em alguns textos de 1 Reis, capítulo de número 1 até o capítulo de número 11. Temos escolhido algumas passagens, alguns parágrafos principais dessa história do rei Salomão e vendo quais são as implicações dessas verdades para a nossa vida. Hoje chegamos então até o capítulo de número 8. O texto que será objeto da nossa exposição nessa manhã são os versos de número 1 a 11 do capítulo de número 8. No entanto, por hora, farei a leitura apenas do versículo de número 1 e 2. 1 Reis, capítulo de número 8. Vamos fazer a exposição do versículo 1 a 11, mas por hora faremos a leitura dos 2 primeiros versos. Eu lerei na versão NVI. Primeira Reis, capítulo 8, 1 a 11. Ouça com atenção a leitura dos 2 primeiros versos. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. Essa é a palavra do Senhor. Curioso. Sabe, é curioso que o rosto de vocês não demonstre surpresa nem ansiedade. É curioso que nem mesmo as crianças que normalmente são ansiosas para saber o que vai acontecer depois da história, demonstram isso, pelo menos expressam nos seus rostos. É curioso que a gente não esteja preocupado com o que virá depois desses 2 versos. Já sei. Talvez é porque você não conheça as histórias que antecederam a essa parte que nós acabamos de ler, que narraram as tentativas de conduzir a arca de um lugar para o outro. Ou talvez, se vocês conhecem essas histórias, não se atentaram à leitura que nós acabamos de fazer e perceberam que o que Salomão está tentando fazer e conduzindo o seu povo a fazer é exatamente pegar a arca da aliança da cidade de Sião, a cidade de Davi, e agora levar até o templo e colocá-la no Santo dos Santos. Bem, mas um leitor israelita daquela época, quando chegasse no capítulo de número 8, e se deparasse exatamente com isso que nós acabamos de ler, ele seria com certeza tomado por uma ansiedade, uma curiosidade santa de saber o que acontecerá. Porque ao vir lendo todo o Antigo Testamento, ele sabe que as inúmeras tentativas de conduzir a arca de um lugar para o outro foram marcadas por mortes trágicas. Mortes trágicas. Além disso, ele sabe que Deus sempre habitou no tabernáculo. A arca sempre esteve lá e era levada de acampamento até acampamento.
Mas agora veja o que Salomão está propondo: a construção de um grande templo. E agora levar essa arca da aliança para esse templo como sendo a morada física, de certo modo, permanente do Senhor. Então, na verdade, um grande suspense está envolto dessa passagem. O suspense carregado de medo, então, é duplo. E busca então agora responder a duas perguntas. A primeira: a transferência da arca prosseguirá sem tragédias? Essa é a primeira pergunta. Isso você encontra e será relatado nos versos de número 1 até 9. A segunda pergunta é: o Senhor Deus ficará satisfeito com a sua nova casa? Você encontrará a resposta dessa pergunta no verso de número 10 e 11. Então o tema dessa manhã é a nova habitação de Deus. E vamos ver isso em duas partes, respondendo duas perguntas. Veremos de início se essa transferência da arca, de fato ela prosseguirá sem nenhum tipo de tragédia. Veremos isso de 1 a 9. E finalmente, olharemos se o Senhor de fato ficará satisfeito com essa nova casa. E a resposta dessa segunda pergunta, ela se encontra nos versículos de número 10 e 11. Então, vamos ao texto. A transferência da arca prosseguirá sem tragédia? Bem, como você talvez não conhece tão bem a história dessa transferência, pelo menos você não demonstrou suspense e preocupação, então deixe-me contar rapidamente algumas dessas tentativas de empreitada. A primeira delas se encontra lá em 1 Samuel, capítulo de número 4, e relata então o momento em que o povo decidiu levar a arca da aliança para uma batalha. Eles sabiam pela história que quando o povo então rodeou a cidade de Jericó, Deus então, se fazendo presente no meio do povo, trouxe vitória. Agora eles têm mais uma empreitada contra os filisteus. E agora eles conduzem a arca para a batalha. Deus sabe que eles estão fazendo isso como se ela fosse uma espécie de amuleto da sorte. Por essa razão, para o espanto de todo Israel, o povo de Deus não apenas foi derrotado naquela batalha, mas a arca foi levada pelos filisteus. Está claro que não é o baú dourado que faz alguma coisa. É a presença de Deus, representada pelo baú dourado, que de fato importa e faz a diferença. Os filisteus não se preocupavam com Deus. Eles não davam a mínima para a lei do Senhor. Então eles levaram uma arca para o seu povo e a colocaram exatamente no templo do Deus principal. O que se vê a partir daí é uma série de tragédias no meio do povo. Doenças se alastram por todos os lados. E as pessoas estão morrendo por toda parte no meio do povo. Eles fazem uma conexão de que tudo isso que está acontecendo é exatamente por causa daquela bendita, ou para eles, maldita arca no meio do seu povo. Então, em uma tentativa de se livrar, não apenas dela, mas de toda a ira da divindade do Deus dos israelitas, eles pegam então essa arca, colocam em uma carroça e soltam os animais em direção a Israel. A arca chega nos arraiais do povo de Deus. Fica por lá por alguns anos, até que Davi então é despertado no seu coração por um desejo muito nobre. O desejo de dar um lugar para o Senhor, e um lugar digno para a adoração que lhe é devida na construção de um templo. Com esse desejo no seu coração, ele então decide trazer a arca
para Sião, a cidade de Davi. Milhares e milhares de homens e mulheres estão na expectativa da busca e da chegada da arca. Agora imagine a cena. Milhares de pessoas reunidas, muito mais do que essa congregação agora pela manhã. Centenas e centenas, milhares e milhares de pessoas cantando e louvando a Deus, alegrando-se com o retorno da arca da aliança para a cidade de Davi, com a condução da arca da aliança para a cidade de Davi, quando de repente o carro se inclina e juntamente com ele a arca da aliança. E um dos motoristas, um homem certamente pela sua posição devoto a Deus, cheio de intenções, cheio de boas intenções, a fim de proteger a arca da queda, ele coloca a mão na arca e segura a arca. Instantaneamente, Uzá cai morto. Imagine o silêncio. Imagine as pessoas voltando para suas casas, perplexas, confusas. A história diz que o grande erro de Davi foi a semelhança dos filisteus ignorar as prescrições claras da lei de Deus. Somente sacerdotes e levitas poderiam carregar a arca da aliança, e eles deveriam fazê-lo não em carros de boi, mas através das suas varas. Normalmente a arca era conduzida por essas varas para que você não pudesse tocar nela diretamente. Aqui está um sinal claro de Deus de que, por mais bem intencionado que você seja, se você quebrar a lei de Deus, você será severamente punido. Diante dessa realidade, a história diz que Davi naquele dia teve medo do Senhor. E agora então ele perguntou: como então a arca? Como que a arca do Senhor chegará a mim? Como que a arca do Senhor chegará a mim? Talvez foi nesse dia que ele escreveu também o Salmo de número 15. Quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Quem, Senhor, há de morar no teu santo monte? E agora, sem respostas para essas perguntas, Davi então, temendo, decide não levar a arca do Senhor novamente para a cidade de Davi. Agora, 1 Reis capítulo de número 8, o que nós vemos então é Salomão em uma empreitada, conduzindo milhares e milhares de pessoas novamente, para que peguem a arca da aliança, a arca do Senhor, e levem-a até ao Santo dos Santos. Consegue agora entender a expectativa? Consegue agora ver no rosto do leitor uma cara de ansiedade e preocupação? Consegue perceber um suspense no ar de toda essa narrativa? Essa ideia é muito arriscada. Mas por que Salomão deseja levar a arca do Senhor, mesmo sabendo dos riscos? Essa é uma boa pergunta. Mas eu preciso que você deixe ela aí guardada. Nós vamos voltar nela no final da mensagem. Por ora, observe que, aprendendo com a história,
O rei Salomão agora deixa de lado todas as inovações alheias, que pudessem ser aprendidas pela tradição ou por qualquer outro povo. E ele então agora se volta para obedecer às prescrições da lei no que diz respeito ao transporte da arca. Versículo de número 3 e 4 diz que, quando todas as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados que nela havia. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. Conseguiu perceber a ênfase? Foram, diz o autor, os sacerdotes e levitas que levaram tudo. Então agora, aqui está ele destacando a obediência à prescrição da lei. Agora observe que o versículo de número 5 é ainda mais significativo. O narrador observa no versículo de número 5 que o rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que nem sequer era possível contar. E os nossos diáconos achando já dificuldade de contar a quantidade de pessoas aqui, hein? Naquele dia, os diáconos perderam as contas de tantos sacrifícios que foram, então agora, apresentados diante do Senhor. Naquele dia trágico, Davi resolveu se perguntar: como poderá a arca do Senhor vir até a mim? E talvez depois de uma profunda reflexão, ele então atentou-se para a realidade, através da expiação, através da oferta. Por essa razão, em uma segunda tentativa, Davi agora vai buscar a arca para a sua cidade. E agora, de caminho a caminho, de tempo em tempo, ele oferece sacrifícios ao Senhor. E agora Salomão faz exatamente a mesma coisa. Só que, como é comum em Salomão, tudo é maior e melhor. Então ele apresenta inúmeros sacrifícios. Ele segue toda a prescrição da lei. Mas aqui já deu para você conectar os pontos. Você deve ter pensado e já conectado os pontos de que de fato o que matou Uzá não foi necessariamente a quebra da lei, ou muito menos uma força que havia na arca, de tal maneira que se você tocasse, você tomava um choque. O grande erro de Davi, nesse primeiro episódio, e o grande erro de Uzá, foi se aproximar da presença gloriosa de Deus sem mediação, sem derramamento de sangue, sem sacrifícios. Por que isso é importante? Porque em outras religiões, você se apresenta diante da divindade com a sua própria religião, com as suas próprias boas obras, com a sua própria moralidade e com as suas próprias boas intenções, com a sua própria devoção. Em outras religiões, é você que preenche esse abismo que existe entre você e a divindade. Todavia, se você imagina e se você acredita que por causa das suas crenças religiosas, por causa das suas boas intenções, por causa do seu comportamento moralmente correto, você pode se aproximar de Yahvé, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, então você está completamente enganado. Você não consegue fazer a ponte com a sua religião. Você não consegue fazer a ponte com a sua devoção. Você não consegue fazer a ponte com as suas boas intenções para poder agradar a Deus. Talvez nenhum de nós aqui fôssemos tão bem intencionados em um ato de adoração como Uzá. Para ele estar tão perto da arca, com certeza ele era um homem respeitado entre Israel. Mas olhe para a história, nada disso serviu. E por que é tão importante que você entenda que você não preenche esse abismo, que você não faz essa ponte? Porque se você não entender isso,
A sua vida religiosa será marcada por angústias emocionais, que poderá até mesmo mudar o seu comportamento. Foi Tim Keller que observou que, se você acha que você mesmo preenche esse abismo, isso fará de você uma pessoa cheia de culpa e vergonha, ou uma pessoa fria e orgulhosa, ou uma pessoa amarga e confusa. Se você acha que você preenche esse abismo entre você e a presença de Deus, e agora você olha para a sua lei, para os preceitos da sua lei, e você se vê então quebrando esses preceitos, você se verá e se sentirá sempre culpado e completo, coberto de vergonha. E mais do que isso, você nunca terá esperança de um dia adentrar na presença do Senhor. Todavia, se você supostamente obedece todos os padrões morais de Deus, você pode se tornar uma pessoa fria e orgulhosa. Você se sentirá superior em relação às pessoas que são diferentes de você, sobretudo em relação às pessoas que você considera fracassadas religiosamente. E você vai se tornar orgulhoso, porque você sempre pensará que depende de você, que você merece tudo aquilo que Deus está te dando. Mas por fim, se você pensa que você pode preencher esse vácuo, esse abismo que existe entre você e Deus, através da sua religiosidade, através da sua devoção, através das suas boas intenções, você pode se tornar uma pessoa totalmente amarga e confusa. Porque se você supostamente obedecer todos os padrões morais de Deus, porém a sua vida não for aos seus olhos uma boa vida, as coisas aos seus olhos começarem a não dar certo, você se tornará uma pessoa extremamente amarga, carregada de murmuração, murmuração e murmuração, que se tornará insuportável. E você sempre viverá como uma pessoa confusa, sempre pensando e se questionando: Senhor, o que eu estou deixando de fazer para que tudo isso aconteça na minha vida? Você sempre olhará para os demais e sempre fará comparações, inclusive com os ímpios. Eles não obedecem ao Senhor e têm de tudo. Eu obedeço ao Senhor, mas olha o que está acontecendo comigo. Consegue perceber como esse tipo de religiosidade, que coloca você como aquele que consegue preencher esse abismo, pode então agora consumir você, através das suas emoções, e até mesmo moldar o seu comportamento, te tornando uma pessoa cheia de culpa ou vergonha, fria e orgulhosa, ou uma pessoa amarga e confusa. A grande verdade libertadora do Evangelho é que você é salvo não apenas da ira de Deus que matou Uzá, mas de todos os sentimentos religiosos que produzem essa angústia da sua alma. E como Deus fez isso? Deus fez isso fazendo Cristo Jesus o sacrifício aceitável, que de fato satisfaz a sua ira e que o torna favorável a você e a mim. Deus fez isso fazendo com que Cristo fosse de fato a escada que te conduz à presença de Deus, aquele que preenche esse abismo, de tal maneira que por meio de Cristo você pode se achegar à presença de Deus e sem medo, de tal maneira que se você crê em Cristo, você será liberto das angústias da sua alma, causadas por esse espírito messiânico. Voltando à narrativa,
O que agora emerge no versículo de número 5 é uma imagem do povo disposto a servir de maneira abundante. Observe como eles sacrificaram tantas ovelhas e tantos bois que não era possível sequer contar. Tantas ofertas pela culpa. Talvez várias ofertas de gratidão, já que esse era um dia festivo para o povo. Talvez há quem olhe de fora e diga: puxa, mas não é tanta oferta? Não é oferta demais? Bem, perguntaram certa vez a Charles Studd, um milionário inglês que renunciou toda a riqueza e toda a glória que ele já tinha no esporte, para ser missionário na China, na Índia e na África, se essa abnegação não era demais. A resposta dele foi: se Jesus Cristo é Deus e deu a sua vida por mim, então não há nenhum sacrifício demasiadamente grande que eu não possa fazer por amor a Ele. Aí quando você olha para a história dos missionários, quando você olha para o relato que nós tivemos aqui do trabalho missionário do reverendo Cássio entre os índios, quando você olha para um texto desse com tanta extravagância, você deveria se sentir envergonhado. Isso também deveria quebrar esse espírito seu de que você está fazendo demais. Sabe essa coisa de você se achar um crentão porque você anda 30 quilômetros para participar de um culto em uma igreja bíblica? Sabe esse negócio de você se achar um crentão porque você contribuiu com o reino de Deus e a obra de Deus esse mês? Sabe aquela história de você se achar um crentão porque você serve em uma frente de trabalho da igreja? Quando você olha para essa realidade, você vê o quanto que esse povo agora estava disposto a abrir mão de várias coisas, de ofertar com generosidade ao Senhor, reconhecendo a grandeza da sua presença gloriosa, representada por essa arca. Agora, quando você volta à narrativa, nos versículos de número 6 a 9, você se depara com a chegada da arca da aliança ao seu destino. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o lugar, no santuário interno do templo, isto é, o lugar santíssimo. E a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham as asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas podiam ser vistas do lugar santo, em frente do santuário interno, mas não fora dele. Ali estão até hoje. Na arca, havia somente 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que tinham saído do Egito. O trono então de Deus num templo está pronto e no lugar devido. Isso responde então à primeira pergunta. O leitor agora mais calmo, percebe que a arca chegou até o templo sem tragédias, sem mortes. Sangue foi derramado para que o povo pudesse permanecer vivo. Então, uma segunda e última pergunta agora paira no ar. O trono de Deus está lá, mas ele virá se assentar entre os querubins, como
no tabernáculo, veremos a manifestação da sua presença. Ou ainda, o Senhor ficará satisfeito com a sua nova casa? A atenção parece se desfazer quando o narrador diz nos versículos de número 10 e 11: quando os sacerdotes se retiraram do lugar, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. No Antigo Testamento, quando Deus aparecia ao povo, normalmente Ele fazia isso através de uma nuvem gloriosa. Sendo assim, a nuvem é a presença gloriosa do Senhor. Fez a conexão? A pergunta é: por que Salomão arriscou tanto a vida de alguns servos para trazer a arca da cidade de Davi até o templo? Por isso, porque o templo, sem a presença do Senhor, não tem glória nenhuma. Mateus Henry descreveu como seria o templo sem a presença do Senhor. E ele diz: o templo, apesar de ricamente adornado, enquanto estava sem a arca, era como um corpo sem alma, um castiçal sem vela, ou, para ser mais concreto, uma casa sem habitantes. Todos os custos e sofrimentos investidos nessa estrutura imponente são perdidos se Deus não os aceitar. E a menos que lhe agrade apoderar-se dele e gravar o seu nome nesse lugar, não passará de um monte de entulhos. Essa é a razão pela qual o risco valeria a pena. Porque se Deus não se fizesse presente naquele lugar, por mais pomposo que fosse o templo de Salomão, por mais belo que fosse, por mais bem organizado que fosse, por mais que chamasse a atenção de todo o povo que passasse ali na porta do templo, de nada serviria. Porque todo o ajuntamento do povo só faz sentido se a glória do Senhor, se a presença do Senhor, se a manifestação do Senhor se fizer presente de maneira visível. O mesmo pode ser dito da Igreja de Cristo. Existe uma coisa mais trágica do que um belo templo, no qual Deus não é adorado, Cristo não é pregado, e o Espírito Santo não se faz presente em poder e glória. Existe coisa mais trágica do que isso? Do que adiantará um ajuntamento como esse, se Deus não se fizer presente? Os músicos podem fazer os melhores arranjos. Na verdade, uma orquestra pode acompanhar a música. A igreja pode ser treinada para louvar a Deus, inclusive com as divisões de vozes. O pregador pode ser não apenas um grande exegeta, mas um grande orador, e falar com poder e glória. Mas se a presença gloriosa do Senhor não estiver no meio do povo de Deus,
através do seu Filho e da ação do seu Santo Espírito, por mais pomposo que seja o ajuntamento, não vale de nada. Essa é a razão pela qual o profeta Isaías disse: quando vocês fazem as suas festas enormes, belas, eu, disse o Senhor, não me faço presente. Quer uma coisa mais trágica do que isso? É por isso que Salomão arriscou trazer a Arca da Aliança para dentro do templo, para que a presença gloriosa de Deus estivesse lá. Mas você pode continuar lendo o capítulo. Você vai se deparar com uma longa oração de Salomão pelo povo e pelo seu reino. E você vai notar que Salomão não ansiava apenas ter a presença do Senhor num ato de adoração. Ele tem razões políticas para trazer a arca do Senhor para o templo. A presença do Senhor para próximo do reino. Porque ele sabe que de fato, se Deus se fizer presente, Ele trará justiça, vitória sobre os seus inimigos, prosperidade para o povo, proteção para o povo. Ele sabe que sem a presença gloriosa de Deus, e sem que ela permeie todas as esferas da sociedade israelita, jamais haverá um reino marcado por justiça, alegria e paz. Então ele traz a presença de Deus, não apenas para o centro da adoração, mas na verdade para o centro do seu reino. Se não bastasse, Salomão quer mais. Sabe, irmãos, eu acho que Salomão, por conviver com o seu pai Davi, tenha o mesmo sentimento que nós lemos na liturgia do Salmo de número 27, versículo de número 4. Talvez não tanto na mesma medida do seu pai, mas ele tem não apenas interesses religiosos, econômicos, sociais, culturais, ele tem interesses pessoais. Ele quer a presença do Senhor na sua própria vida. Ele também queria habitar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a bondade do Senhor, a beleza do Senhor, para buscar orientação no seu templo. Ele queria Deus por perto, não apenas na adoração do seu reino, mas que na verdade essa presença gloriosa, espiritual, mas real, permeasse todo o seu ser, invadisse toda a sua vida. Mas por que isso é importante? Porque como Jó aprendeu, uma coisa é conhecer o Senhor intelectualmente, outra coisa são os seus olhos verem, isto é, serem espiritualmente, Deus ser espiritualmente real para você. Uma coisa é acreditar que Deus tem uma aliança com você, que define a sua identidade. Outra coisa é isso ser real, espiritualmente real na sua vida. Eu sei, esse é um conceito que vocês entendem intelectualmente. E é bom que vocês já tenham entendido essa verdade. Mas somente se essa verdade for uma presença espiritual real em seu coração, ela produzirá as mudanças mais profundas que você precisa. E talvez aqui esteja o nosso problema.
Algumas das verdades da aliança, elas são intelectualmente compreendidas, mas elas não são uma presença real, agasalhada em seu coração. Somente se essa grande verdade, que como parceiro da aliança é o Senhor que define a sua identidade, a fim de produzir satisfação e gerar segurança, for uma verdade real no seu coração, você será profundamente mudado. Sabe? Você diz: eu acredito que Deus me escolheu em Cristo Jesus. Mas observe, se você fica mal quando alguém te deixa de lado, então sua nova identidade não é espiritualmente real no seu coração. Você diz: eu acredito que Deus me salvou para a sua glória. Ok? Mas se você é um agradador, movido pela necessidade de aprovação dos outros, então a sua nova identidade não é espiritualmente real em seu coração. Você diz: eu acredito que Deus me ama. Ok? Mas se você fica arrasado todas as vezes que não se sente amado pelo outro, ou deixado de lado pelo outro, então a sua nova identidade não é espiritualmente real no seu coração. Se você diz: eu acredito que Deus está comigo como parceiro da aliança. Ok, mas se você teme os poderes desse mundo quebrado, a ponto de afundar em ansiedade, depressão e até mesmo pânico, então a sua identidade não é espiritualmente real no seu coração. Agora você entende por que Davi, cercado por inimigos, escreve no Salmo de número 3 e também no Salmo de número 4 que ele deita e logo pega no sono, porque o Senhor está comigo. Porque essa presença, ela não é intelectual, ela é real no seu coração. O que esses homens queriam, meus irmãos, não é apenas uma presença de Deus no meio da adoração, que permeasse algumas esferas da vida desse lugar chamado Reino de Deus. É muito mais do que isso. O que esses homens, eles queriam era uma presença real. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa, Senhor. Para quê? Para desfrutar dessa presença real. Porque Davi e Salomão, eles sabiam que se realmente tivessem a presença real de Deus, não apenas nos momentos de adoração, mas na sua própria vida, eles teriam uma alegria que não estaria sujeita às circunstâncias. É por isso que eles desejavam ter a arca por perto. Não porque era mais um móvel necessário para a adoração, mas pelo que ela representava, a presença real do Senhor. E se de fato a aprovação de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, a glória de Deus estiver realmente presente no seu coração, então você vai desfrutar de uma alegria que independe das circunstâncias. Presença real, não apenas intelectual. A pergunta é: você quer isso? Eu sei, você quer isso. Quem não quer isso? Quem não almeja por isso? E o que o salmista está dizendo é que nós podemos pedir isso ao Senhor. Essa é a boa nova da aliança. Essa é a boa nova do Evangelho. A boa nova é que, como parceiro da aliança, uma das promessas do Senhor é que Ele viria com a sua presença gloriosa para o nosso meio. A boa nova da aliança é exatamente que Deus seria o nosso Deus. E a boa nova do Evangelho é que Ele veio a nós na presença do Teu Santo Espírito. E para que não bastasse, o Filho decidiu, juntamente com o Pai e todo o conselho da Trindade, vir junto.
De tal maneira que agora você está em Cristo e Cristo está em você. Então você tem a presença gloriosa de Deus. Essa presença gloriosa de Deus, almejada pelos salmistas, ela está aí. Voltando à narrativa, a segunda pergunta então agora é respondida. E o Senhor aprovou a sua nova morada? Ele veio se assentar no trono. A sua presença gloriosa inundou tanto lugar que nem mesmo aqueles convocados para o serviço puderam ficar ali para servir. O Deus que esteve presente com o seu povo durante todo o deserto, agora está presente novamente no meio do seu povo. Mais uma pergunta final. Onde está a arca agora, hein? Onde está a arca agora? Bem, nem Indiana Jones lá no Caçadores da Arca Perdida realmente encontrou. E nem tem uma ideia de onde possa estar. Historiadores e arqueólogos dizem que é possível que ela esteja em uma região bem sensível. E é até bom que nenhum grupo religioso a encontre para que não tenhamos uma terceira guerra mundial. É bom que ela permaneça até mesmo escondida. Sabe, porquanto seria bem interessante se a gente pudesse vê-la em algum museu religioso do mundo. O fato dela estar perdida não muda muita coisa. Porque a boa nova do Evangelho é que o Verbo se fez carne e literalmente tabernaculou no nosso meio. E nós vimos a sua glória, glória do Pai. O Verbo se fez carne e tabernaculou no nosso meio. Porquanto Deus tenha decidido morar no tabernáculo com o seu povo, no templo depois com o seu povo, nenhuma dessas moradas seria uma morada definitiva de Yahvé. Quis o Senhor vir morar para sempre na pessoa do seu Filho. E quis o seu Filho agora morar para sempre com os seus discípulos. Sabe o que significa? Que agora Betel é todo lugar que você possa ir, desde que você esteja com Cristo. Betel é todo lugar para onde você for, desde que você esteja com Cristo. Sabe, irmãos, Uzá tocou na aliança na qual Deus se fazia presente, e ele morreu. Mas se você crê, um dia você vai poder abraçar a Cristo, que é Deus, e ainda vai permanecer vivo. Eu não sei você, mas eu não vejo a hora desse dia chegar. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós te agradecemos pela pessoa do teu Filho, Cristo Jesus. O nosso sumo sacerdote e ao mesmo tempo oferta pelos nossos pecados, que nos permite nos aproximarmos do Senhor no dia de hoje e para toda a eternidade, e ainda assim permanecermos vivos. Nós te louvamos, Senhor, pela maneira como o Senhor quis
revelar a tua glória na pessoa do Filho, de modo que hoje, se nós o vermos, nós também vemos o Senhor. De tal maneira que uma vez estando com Ele, estamos contigo. E uma vez Ele estando em nós e nós nele, podemos desfrutar da tua presença gloriosa, por onde quer que nós venhamos a ir. Presença essa, Senhor, não apenas intelectual, mas presença real, poderosa, transformadora. É essa presença que queremos sentir, Senhor. É essa presença gloriosa que queremos sentir, não apenas no ato de adoração, não apenas em algumas esferas do teu reino. Essa presença que queremos sentir na nossa própria vida, Senhor. Por isso, dá-nos mais de Cristo, Senhor. Dá-nos mais dessa presença gloriosa. E coloca no nosso coração o desejo de contemplar a beleza do Senhor na pessoa do teu Filho, para que venhamos a nos encher cada dia mais da presença gloriosa do Senhor. Nós te pedimos isso em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Coloquemos-nos de pé.